caro aluno, tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem, novamente aqui no mundo virtual para mais uma aula. E hoje, em planejamento empresarial, nós vamos falar um pouco sobre o princípio dos estudos da administração. Como eu já tinha mencionado com você, essa aula é uma aula, o conteúdo dela é bem teórico, porque nós vemos uma boa parte dele, as teorias administrativas, ok? Por isso que ele tem um quê assim de parte histórica. Então vamos começar tranquilamente. Antes de mais nada, nós temos que entender o que é a administração. Não é? A administração, a palavra administração, ela vai derivar do latim de ad minister, que é direção ou tendência para obedecer ou para fazer algo. Nós temos que entender que a administração, então, nesse sentido, ela é o ato de mandar ou gerenciar situações em que os outros vão executar tarefas. Esse é o princípio da administração. Ainda sobre esse ponto, você verá também então, que a gente administra tudo. O nosso tempo, a gente administra as nossas finanças, a gente administra os nossos relacionamentos, a gente administra a nossa agenda, enfim. Mas é claro que aqui nós estamos vendo sob a ótica da administração das empresas. Por quê? Porque sendo uma ciência, a administração, tudo o que você faz numa ciência, ela tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da cardiologia é o coração. O objeto de estudo do direito são as leis. O objeto de estudo da administração são as organizações lucrativas, ou seja, aquelas organizações que existem com um fim de lucro. Lucro não é errado, não é imoral, ok? Porque há outras organizações. A família, por exemplo, é uma organização. As entidades, instituições religiosas, a igreja é uma organização. As ONGs fazem parte das organizações, mas são organizações, como o próprio nome delas já fala, não lucrativas. Elas têm como fim outras situações. O fim de uma empresa é o lucro. Qual fim? Em qual sentido de fim? Qual é o motivo principal pela qual ela existe? É isso que eu quero dizer com o fim dela. Não é que ela vai fechar. E justamente por pensar no lucro, é que eu tenho que fazer com que ela não feche. Né? Porque a gente pode muito bem romantizar aquelas ideias administrativas, mas se eu não tenho dinheiro, eu não faço nada. Se eu não tenho dinheiro, eu não pago fornecedor, não pago cliente, não pago impostos, não tenho grana para investir mais na minha empresa, ela vai acabar quebrando, vai acabar fechando. Ok? E com esse foco, ela deve atender a alguns grupos de interesses, ou os chamados stakeholders, que é a mesma coisa, que é a palavra que nós usamos para identificar esses grupos de interesses. Então você tem interesses acima de tudo e primeiramente dos clientes. Cliente satisfeito volta a comprar. Cliente satisfeito fala bem da minha empresa. O oposto é um pesadelo. Cliente insatisfeito, cliente infeliz, um cliente que não volta para a minha empresa. E não importa se eu vendo uma caneta de R$1 ou se eu vendo um carro de R$100.000. Não importa o produto, não importa o serviço. Eu tenho que ter uma administração que vá atender às necessidades dos meus clientes. Aí, claro, se nós fôssemos abrir isso aqui, nós iríamos verificar toda a parte de marketing, toda a parte estratégica de planejamento da empresa, mas que não é a aula de hoje. No momento é que você entenda que eu administro empresas, não importa o tamanho dela, e administrando empresas, eu vou ter como foco grupos de interesses. Eu tenho que gerenciar os interesses, os conflitos que existem entre esses grupos. Então, o primeiro deles, e o mais importante, é o cliente. O cliente dentro da empresa, ele é o rei. É ele quem manda. Né? Porque se ele não compra, você não vende. Você não vende, você não fatura, não entra dinheiro. Simples assim. Depois eu tenho outro grupo muito importante, que são os colaboradores. São os meus clientes internos. São os meus funcionários.
Funcionário treinado, capacitado, feliz, motivado, trabalha mais, trabalha melhor. Então, também tem que administrar os interesses e administrar os conflitos, as pressões dos meus que são gerados no grupo dos colaboradores. Né? Dentro de uma empresa, eu posso ter uma empresa com 2 funcionários, como eu posso ter uma empresa com 5.000 funcionários. Uma empresa que está aí espalhada ao redor do mundo, com várias fábricas, com várias operações. Eu tenho então que atender também às necessidades dos colaboradores. Os meus fornecedores, principalmente quando eu compro e pago no dia, né, uma vendação lucrativa, ela também tem que saber lidar com seus fornecedores, os proprietários ou acionistas da empresa, se for uma empresa de grande porte, o proprietário da empresa, ele tem interesses que a empresa cresça, que a empresa tenha uma boa imagem, que a empresa seja líder de mercado, que a empresa, enfim, seja uma referência no cenário em que ele atua. E vale novamente lembrar, não preciso ser uma empresa rica, uma multinacional, para ser uma empresa que vai agradar ao proprietário. É principalmente a ideia de que a empresa tem uma boa saúde. Um outro grupo de interesse, por incrível que pareça, é o governo, porque o governo vive de arrecadação de impostos. E quanto mais eu faturo, mais eu vendo, mais eu gero impostos nos meus pagamentos. Então o governo também tem interesse na minha empresa, nesse sentido. A gente até brinca falando que as leis trabalhistas, sob a ótica do empresariado, sobre a visão do empresário, elas às vezes mais atrapalham do que ajudam. Há muitas regulamentações, há muitas leis que às vezes amarram, não é, as empresas, mas o governo tem interesse na empresa no sentido de que ele precisa da arrecadação dos impostos, né, para ele também fazer a sua gestão, certo? Claro, isso aqui eu estou falando de uma forma breve, de uma forma resumida, mas é para que você entenda que a administração é o ato de gerenciar interesses, conflitos, situações, não apenas o ato de mandar. Isso é no sentido raiz da coisa, vamos dizer assim. E eu tenho alguns grupos de interesses. Claro que eu não vou gerenciar apenas pensando nisso. Isso aqui é uma visão para você entender os vários grupos que existem quando eu falo de abrir uma empresa. Então não é apenas alugar um espaço físico, erguer a porta e encher de estoque. E sair vendendo. No caso de uma loja, né? Eu tenho uma série de conflitos e interesses e necessidades desses vários grupos. E eu tento que, como administrador, eu tento administrar da melhor maneira possível, dando estrutura, ferramenta, suporte para atender a todos esses grupos, ok? Essa aqui é a proposta. Dentro de um primeiro momento, quando você estuda administração, você vê o PODC, ou PODC, que são esses 4 verbos aí. Planejar, organizar, direcionar e controlar. Todo gestor, dentro de uma empresa, ele tem vários atributos, várias ações, várias funções no seu dia a dia, né? Sejam coisas nobres, sejam coisas mais cotidianas, todo gestor tem que tomar determinadas ações. E esses 4 verbos aí nos ajudam a entender um pouco isso. Toda empresa ou todo gestor, quando eu vou administrar, eu tenho que planejar. Parece até um pouco óbvio falar isso, mas planejamento é onde muitas vezes as empresas pecam, principalmente as pequenas empresas, ou as empresas chamadas empresas familiares, né? Porque eu não planejo, eu produzo algo ou eu presto um serviço e vou vivendo o meu dia a dia sem ter um horizonte, sem ter uma visão de futuro. Planejar tem a ver com você enxergar o futuro, tem a ver com você tomar ações em que você, quando esse futuro chegar, está preparado para ele. Então eu preciso ter sim planejamento financeiro, planejamento de mercado, planejamento de marketing, planejamento de RH, planejamento de vendas, planejamento da minha logística e tudo mais. Então é necessário que a empresa esteja antenada com a situação em que ela está, ela enxerga onde ela está, qual é o cenário econômico, social, o cenário político, o cenário mercadológico, e a partir disso eu faço um planejamento das minhas ações, dos meus processos, dos meus procedimentos, da minha forma de lidar com todos aqueles stakeholders que eu acabei de falar no último slide.
Se eu planejo, eu vou também organizar. A empresa tem que ser uma empresa, para ser uma empresa organizada, é óbvio que é o oposto do bagunçado. Se eu não tenho organização no meu dia a dia, com agenda, com as ações do dia a dia, com as ações de médio, longo, curto e médio prazo, perdão, eu vou acabar caindo em erros que seriam simples de serem resolvidos porque está me faltando organização. No seu ambiente de trabalho, se tem aqueles erros do cotidiano que fazem a empresa perder tempo, se estressar com o cliente, deixar o colaborador frustrado, desmotivado, talvez esteja faltando organização na empresa. E vale lembrar que ter organização não é você ter um quadro de organograma com vários cargos e várias funções, mas sim colocar em prática o ato de organizar. Para planejar e organizar, por exemplo, há várias ferramentas do mundo da administração que colaboram para isso. No caso da organização, você tem o famoso 5S, que vem lá da gestão da qualidade da escola japonesa. Para planejamento, você tem o 5W2H, você tem a matriz Gucci. São itens que, claro, ao longo da disciplina, nós vamos trabalhar. Estou pegando o gancho para te mostrar que há soluções para que você planeje e organize. Eu preciso, além de planejar e organizar, eu preciso direcionar os esforços dos meus colaboradores para que eu alcance os resultados que eu quero. A empresa, quando fala em direcionamento, ela está falando em visão. Né? Nós vamos ver lá na frente missão, visão e valores. A visão é aquilo que a empresa ainda não é, mas ela deseja ser no futuro. Por exemplo, nós não somos ainda líder de mercado, mas nós queremos ser o líder de mercado naquela área, naquele segmento. Então, vou direcionar os esforços da empresa a partir do momento que haja uma organização, tendo como pano de fundo aí um planejamento que já foi também feito, para assim, direcionar os esforços da empresa para aquilo. Isso na empresa de uma forma geral, mas também cada departamento e dentro de cada departamento, cada colaborador. Ok? Não adianta, é aquilo que eu até brinco falando, não adianta ter um melhor barco, o barco está cheio de combustível, o barco está cheio de provisões de alimentos, vamos para onde, capitão? Ah, eu não faço a menor ideia, né? Não, um barco, comparando aí, o barco antes de sair do porto, ele planeja, ele organiza e vai direcionar a sua viagem para onde ele quer chegar. Brincando com essa ideia do barco aí, a empresa é a mesma coisa. Se ela não planejar, organizar e direcionar, ela vai afundar. É a mesma situação. E eu também tenho o ato de controlar. Não controlar o colaborador para ver se ele chega atrasado e descontar dele. Mas o controlar é muito maior do que isso. O controle que fala aqui é o controle para verificar se todos os meus processos, procedimentos estão de acordo com o que eu planejei. Veja bem, as coisas são interligadas, né? É claro que aqui eu estou falando desse PODC de uma forma genérica. O planejar, organizar, direcionar e controlar também terá aspectos específicos para cada empresa, para cada segmento econômico, para cada departamento, para cada área, digamos assim, de chefia. Para os gerentes é uma, para a diretoria é outra, para os colaboradores de menor escala é outro e assim por diante, ok? Mas apenas para você ter uma ideia de que eu tenho que administrar uma empresa visando o seu lucro, atendendo às demandas, necessidades, pontualidades de diversos grupos de interesse, tudo ao mesmo tempo, e posso utilizar essa ideia, que é essa visão do planejar, organizar, direcionar e controlar para ajudar a fazer isso. É claro que não é apenas isso. Não apenas planejar, organizar, direcionar e controlar. Há outros aspectos muito mais complexos. Mas aqui, como eu disse, é uma visão, digamos, generalista do ato de se administrar. Ok? E a parte histórica? Isso que eu falei até agora é, digamos, uma visão geral do ato de administrar que nós temos em qualquer momento da história da DM. Inclusive agora na nossa época. Mas e aí? Onde começa? A gente começa falando, para você ter uma ideia, das grandes navegações. O que elas têm a ver com a administração? Eu vou te explicar.
Lá nos anos 1500, 1400, 1600, não tinha carro, não tinha avião, não tinha trem. E o cenário que se dava era dos grandes reinados, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, de criarem colônias. Fossem colônias de exploração, como é o caso da coroa portuguesa e coroa espanhola, aqui na América do Sul, ou fossem colônias de povoamento, como foi a colonização inglesa. Qual é o motivo da colonização? Fazer comércio e também a expansão territorial. Para qual fim? Ter mais comércio. Ok? A ideia aqui não é só entrar em detalhes de colonização na parte histórica, etc. O foco é você entender que lá atrás já existiam os grandes jogadores, os grandes players, as grandes, digamos assim, entre aspas, empresas, que eram as coroas, que eram os reinados, que eram os impérios. Eles, para fazerem demanda, eles para fazerem dinheiro, para faturarem, vão fazer o quê? As colônias de exploração e de povoamento nas novas terras recém-descobertas. Como é o caso da América inteira, de cima a baixo, a parte de cima, Inglaterra, a parte do meio, França, Inglaterra, Espanha, e nós aqui na parte da América do Sul, Espanha e Portugal, e outros países, como vários países africanos, a Oceania inteira, com Austrália e Nova Zelândia. O fato que eu quero te mostrar aqui é que você entenda que, desde que o mundo é mundo, existe essa necessidade de fazer dinheiro. Antes era feito para os governos, para os países, para as coroas, para os reinados. Agora é feito para as empresas. A ideia é similar com o que nós temos hoje. Okay? Por isso que eu começo dando essa fotografia inicial com as grandes navegações. Os portugueses não foram por acaso para as Índias. Não foi sem querer que descobriram o Brasil. O Brasil é descoberto em 22 de abril de 1500. O 22 de abril de 1500 é uma data oficial, em que torna oficial as terras brasileiras de pertencimento à coroa portuguesa. A América é descoberta antes. Em 1492, oficialmente, Colombo descobre a América. Em 1496, é feito o Tratado de Tordesilhas, onde se divide a América do Sul, do lado esquerdo Espanha e do lado direito Portugal. Então não cai na história de que o Brasil foi descoberto em 1500 sem querer. Não, não tem sem querer. Eu também gosto de colocar esse ponto das grandes navegações para que o aluno entenda que o pessoal do passado, eles não eram bobinhos, eles não eram ingênuos. Muito pelo contrário. Eles já dominavam engenharia naval para poder construir os seus barcos, as caravelas, chamadas, no caso a gente chama de caravelas, já tinham toda uma ideia de planejamento ao chegar nas terras, o que vai ser feito, e já tinha comércio de longa data com Índia e China. Né? E o norte da África ali também, o norte da África, que é aquele Tunísia, Argélia, Marrocos, também já existia comércio com essa gente, certo? O que eu quero dizer é, o mundo não começou em 1500 com a nossa descoberta e nem que eles eram bobinhos. Né? Já existia comércio, e comércio, veja, entre países, já existia exportação. É isso que eu quero dizer, no período das grandes navegações. Ok? Passando um pouco ainda ali desses séculos das grandes navegações e descobertas e colonização, qual era o cenário que eu tinha? Eu tinha a figura do artesão ou do agricultor. Eu não tinha tantos ofícios e profissões como eu tenho hoje. O que o artesão faz? Ele produz um consumo, existia então um consumo restrito, porque não tinha produção em larga escala, ok? E a demanda era criada pelo consumidor para o artesão. O artesão faz calças. Eu, Marcelo, preciso de 2 calças. Eu vou lá no alfaiate, no artesão, encomendo 2 calças, ele vai gastar um bom tempo do trabalho dele produzindo as 2 calças e vai me vender essas calças. Vai me entregar o pedido. Não tinha essa ideia de consumo como nós temos hoje. Certo? Esse é um cenário que vai ser alterado com o passar do tempo. Então tem por um lado, lá nos séculos 14, 15 e 16, as grandes navegações. A partir do momento que elas se estabelecem, eu passo a ter também a figura do artesão.
Então a ideia de consumo ele era um consumo restrito e a demanda era criada pelo consumidor. Preste bem atenção nessa parte, que vamos falar dela daqui a pouco novamente. A partir do final do século XVIII e todo o século XIX, até um pedacinho do século XX, nós vamos ter uma grande mudança em todo esse cenário, que é a Revolução Industrial. E é a partir daqui, a partir dela, que a gente efetivamente começa a estudar a administração. O que eu falei anteriormente, só para você ter uma visão um pouco mais ampla das coisas. O que ela foi, a chamada Revolução Industrial? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa, iniciando na Inglaterra, expandindo depois para outros países europeus, expandindo depois para a Ásia, expandindo depois para a América, a partir do século XVIII. Então, todo o século XVIII, uma parte do século XVIII, todo o século XIX e um pedacinho do século XX, antes das guerras mundiais, é o período, aí, digamos, da Revolução Industrial. Revolução Industrial tem esse nome não é porque as pessoas pegaram em armas para fazer uma revolução civil ou coisa do gênero, mas é chamada de revolução porque é uma mudança profunda na sociedade. Ok? É nesse sentido de revolução que nós estamos falando aqui. E o que acontece? Qual é o cenário, o que vai me dar a Revolução Industrial? Primeiro, a criação e surgimento das fábricas. Fábrica é um conceito que não existia antes da Revolução Industrial. Fábrica é um lugar físico em que se fabrica algo. Por isso que vem essa palavra fábrica. Ok? Vamos ter as primeiras relações de trabalho assalariado. Porque até então eu era um artesão ou um agricultor e eu vivia ali daquele meu ofício. Trabalho assalariado é como você conhece ele hoje. Você vende sua força de trabalho, você vende o seu capital intelectual, sua expertise, seus conhecimentos para uma empresa, trabalhando nessa empresa, não exatamente hoje, em fábricas. Pode ser escritório, loja, etc. Mas o conceito é esse. Você vende a sua força de serviço em troca de dinheiro, em troca de um salário. Ok? Vai haver na Europa, nesse período, a migração do campo para as cidades. Então, as cidades, nesse período aí, vão passar a se desenvolver, certo? Vai ser a primeira vez na história que o ser humano vai fazer uso de máquinas para o seu trabalho. E por que máquinas? Porque é aqui na Revolução Industrial que vai nascer a produção em massa, a produção em série, produção em larga escala. O nome são diferentes, mas a coisa é a mesma. Tá? E vai, a partir dessa produção em massa, haver uma demanda gerada pelas indústrias. Faltou assim aqui. Pelas indústrias. Certo? Então agora não é mais aquele cenário em que quando eu preciso eu vou e procuro o produto. Não. A partir da Revolução Industrial, de um cenário que foi criado inicialmente pelas grandes navegações, o cenário agora é Revolução Industrial, e aí agora a Europa passa a se industrializar. E as indústrias vão ser serão as responsáveis por gerar a demanda, ou seja, eu vou produzir mais do que a de oferta. Aí sim eu vou ter um início de uma chamada sociedade de consumo. Aqui na Revolução Industrial, com a criação do conceito da linha de montagem, e um dos grandes utilizadores dela será um dos autores que veremos, que é o Henry Ford e o Frederick Taylor, essa produção em massa, além de criar volume de produção, ela vai nos dar algo fantástico, que é óbvio para hoje, mas foi fantástico para a época, que são os produtos feitos da mesma forma. Eu produzo 20 mil camisetas idênticas, eu faço 10 mil latinhas idênticas. A produção em massa tem como essa produção da Revolução Industrial, ela tem duas características. Produção em grandes volumes e do mesmo produto idêntico. Coisa que quando o artesão fazia, não tinha tanto esse rigor no acabamento do produto. A partir da Revolução Industrial, e aí ela acaba em 1910, chegando ao nosso período, ela vai ter, então, essa ideia de você padronizar os produtos. Aí ficou adendo, né, uma ideia aqui, o recado, de que é por isso que a gente começa a estudar a administração a partir da Revolução Industrial. Porque há padronização dos produtos e o Taylor, que é o primeiro autor que nós veremos, ele vai padronizar os processos e procedimentos.
Mas isso é um papo para outra aula. Quero só que você entenda qual é o cenário da Revolução Industrial. Só para você ter uma ideia, nesse 1,5 século de Revolução Industrial, olha quantas coisas vão ou passar a ser usadas em grande escala ou vão ser criadas. O principal exemplo é a máquina a vapor. Né? Quando fala de Revolução Industrial, fala de máquina a vapor. Mas junto com a máquina a vapor, depois, vai vir as máquinas que são geradas por energia elétrica, por combustão. Vão criar as ferrovias e começar a fazer ferrovia de cima a baixo. A Europa, os Estados Unidos fazem muito uso de ferrovias. No Brasil, infelizmente, até hoje nós temos essa deficiência, né? Um país tão grande que não tem o uso de ferrovias. O avião vai nascer nesse período, né? Criado pelo Alberto Santos Dumont, brasileiro. O telefone, criado pelo Alexander Graham Bell. O conceito de você estar num ambiente físico e falar com uma pessoa que está num outro ambiente físico, que é o princípio do telefone, vai nascer nesse período. Hoje nós temos smartphones, né? Temos celulares, etc. e tal. O uso de materiais, de matéria-prima, como o aço, que é mais leve que o ferro, que é mais resistente que o ferro. O alumínio também entra aqui. Produtos químicos, derivados de produtos químicos, como o plástico, com itens que eu uso para a produção de medicamentos, produção de alimentos. O uso nas cidades, eu falei, né? Vai haver a migração do campo para a cidade. As cidades vão passar a utilizar energia elétrica em larga escala. E também o uso de derivados do petróleo, certo? Então, perceba nesse 1,5 século, perdão, quanta coisa vai ser desenvolvida na nossa história. Como era o trabalho na Revolução Industrial? Né? O trabalho era precário, baixos salários, longas jornadas que chegavam a 16 horas, então seria 16 horas por dia, e não tinha assim, nenhuma preocupação com a saúde nem com a segurança do colaborador, do empregado. Era comum, inclusive, no redor das fábricas, as empresas criarem vilas, criarem cortiços, para que o funcionário não tivesse que se deslocar muito de um local para outro de trabalho. Na cidade de São Paulo mesmo você vê isso. Nos bairros mais antigos, ainda há, né, aquelas vilinhas antigas que eram para os operários das fábricas. Isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu na Europa e também nos Estados Unidos. Veja como era a relação de trabalho naquela época, onde não tinham leis trabalhistas, onde existia um excesso de oferta de mão de obra, ou seja, tinha muita gente para trabalhar e pouca vaga de trabalho. Então, havia também esses excessos no mundo do trabalho da Revolução Industrial. Um cenário similar a esse, você vê hoje na China. A China é uma potência econômica, é uma potência industrial, uma potência de tudo que a China quer, ela produz e vende, certo? Mas ela tem como cenário esses aspectos aí. Muita gente para trabalhar, então excesso de mão de obra, então eu não pago altos salários porque não precisa e eu não tenho uma legislação que vai cuidar da saúde, segurança e relações de trabalho. Então veja como nós evoluímos. Só um detalhe, a industrialização brasileira, ela vai se dar a partir de 1940, na era do Getúlio Vargas. Tá? Considerando não aqui aspectos políticos, se não vem ao caso, é a partir de Getúlio Vargas que o Brasil vai se abrir à industrialização. Então uma coisa que não estava acontecendo na Europa em 1800 bolinha, nos Estados Unidos 1800 bolinha, aqui vai acontecer em 1940. E aí também nascem as primeiras leis trabalhistas, a nossa CLT mesmo. Né? Mesmo que eu tenha passado por algumas alterações, a base da CLT ela nasce nesse período. Vão surgir nesse período também os sindicatos, que são organizações que, pelo menos em teoria, nasceram para proteger o trabalhador, o empregado, certo? Então só um apanhado aí para nós entendermos a próxima parte que é fundamental, que é perdi. Aqui que é a sociedade de consumo. O que é a sociedade de consumo? Ela é filha da Revolução Industrial. Vamos falar dela rapidamente. A sociedade de consumo ela vai nascer, vai surgir num aspecto que nós vamos chamar de globalização. Globalização é quando acaba lá, em 1990,
aquela Guerra Fria entre União Soviética, Rússia e Estados Unidos, não é? E há uma abertura de mercado de diversos países atrelado a, por exemplo, a internet, ao avião. São elementos que vão fazer parte da globalização e que vão ajudar a desenvolver a sociedade de consumo. O planeta, vamos dizer assim, a sociedade, ela já está industrializada, certo? E aí vai haver, então, junto com os aspectos do capitalismo e da globalização, o início da chamada sociedade de consumo, ok? Então, está diretamente ligado a fatores de globalização, conexão da internet e também do desenvolvimento industrial que foi gerado aí pela Revolução Industrial. Essa sociedade de consumo resultou em que, em 1990 até o nosso período, um excesso de oferta, produção em massa, produção em larga escala e propagandas em massa, consumo em massa. E um outro fator importante, atrelado à globalização, ligado à globalização e ao cenário capitalista, são as multinacionais. O que é uma multinacional? É uma empresa de outro país que se estabelece no meu país e ali ela vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar produção e venda dos seus produtos, da sua marca. As multinacionais vão ganhar grande força, principalmente a partir do início da globalização, certo? Essa sociedade de consumo é um termo aplicado a países capitalistas que desenvolveram um avançado grau de desenvolvimento industrial e também tecnológico. Por isso que eu comecei falando ali de internet e das multinacionais. Tá? Então veja, a gente sai do mundo feudal, do mundo artesão, das grandes navegações, passa a existir no nosso mundo a industrialização, os processos industriais, os processos de larga escala, produção em larga escala, passa a existir uma oferta maior do que a demanda, e aí nós chegamos no nosso período, num período já que não tem mais guerras, inclusive, isso colabora, não é? A Segunda Guerra Mundial acabou em 45, e com o desenvolvimento industrial e tecnológico, passa a existir então um consumo massivo, ou seja, em larga escala, de bens e de produtos. E aí nós estamos falando da sociedade de consumo, que é a sociedade que a gente vive hoje, inclusive. Quer um exemplo? Datas comemorativas. Praticamente todos os meses do ano tem alguma data comemorativa. Natal, Ano Novo, Páscoa, Festa Junina, Carnaval, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Dia das Mães. São datas que o comércio, que a indústria, que a sociedade, de uma forma geral, criou ao longo do tempo e que nós usamos hoje como uma forma de consumir. E se não tem data comemorativa naquele mês, tem de uma forma geral as nossas atividades sociais. Nossas atividades sociais estão também ligadas ao consumo, certo? E o que tem a ver o consumo na nossa vida, nesse primeiro momento de contato com essa história de administração? O consumo, ele gira a economia, faz a roda da economia girar, funcionar. Por isso que ele é tão importante. Então não basta mais apenas ter uma indústria que gera produtos. Eu tenho a indústria que cria produtos e tem um varejo que revende isso para o consumidor. O varejo o atacado, né, que faz os produtos chegarem até o consumidor. E ainda há um aspecto das empresas que produzem serviços. Uma rede de hotéis, por exemplo, ela não produz nada fisicamente. Ela presta o serviço de hotelaria. É um exemplo. Né? Uma clínica de estética, ela não produz nada, mas ela tem a ideia de vender o serviço de produtos e tratamentos de saúde e estética. Só para você pegar o esquema aí, certo? Então a ideia da sociedade de consumo, né, nós não podemos vê-la como algo negativo. Não, o excesso é negativo, concordo. Mas nós vivenciamos hoje, no nosso período, na nossa época histórica, essa sociedade de consumo. O consumo está cada vez mais ligado ao mundo conectado das redes sociais, dos sites, dos aplicativos. Então eu tenho já uma industrialização do mundo, da sociedade, dos países. Eu venho com atividades de propaganda e publicidade para atrair a atenção do meu consumidor, tá? E aí eu gero a sociedade de consumo. E atrelo isso à nossa cultura, com as datas comemorativas, por exemplo. Ok?
E como que é o mercado? Uma visão rápida de mercado nesse período da Revolução Industrial até o nosso momento. Antes, o mercado era concentrado no produto. Eu produzo e vendo. Acabou. A partir da segunda, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, vão nascer os primeiros conceitos de marketing, publicidade, propaganda. O mercado passa a ser voltado, portanto, para o consumidor, para reter consumidores. O que é reter consumidor? Você compra da minha marca. Você compra sempre de mim. Depois, a partir dos anos 90, com a globalização e o nascimento, o surgimento e o uso em escala maciça da internet, nós hoje temos um mercado voltado para valores. Quais valores? Os valores sociais, os valores ambientais, valores éticos, morais que as empresas devem pregar e praticar, e também a ideia de satisfazer e fidelizar o consumidor. Então eu vou não apenas reter você, eu vou reter você vendendo produtos ou serviços, mas satisfazendo as suas necessidades particulares, certo? Cada consumidor pode ter um ponto de vista, e também fidelizar os consumidores. Ou seja, você vai gostar tanto do produto ou serviço que eu te ofereço, que você vai ser fiel à minha marca, aos meus produtos. Isso, claro, é uma visão eu estou dando aqui uma visão breve da história da administração, tá? Vamos nos lembrar disso. Então, apenas recapitulando, tenho lá as grandes navegações, elas vão expandir território, vão sim fazer comércio com outros países que já tinham desenvolvido o comércio, como Índia, China, os países do norte da África. Vão expandir território em todo o continente americano, na Oceania, em outros países africanos e até alguns outros países asiáticos, certo? E aí, depois desse período de comercialização mundial, vai nascer a Revolução Industrial com o advento da máquina a vapor, que é um dos exemplos de criação desse período. A Revolução Industrial ela acaba em 1910, mais ou menos, quando aí em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, aí depois da Primeira Guerra Mundial tem a Segunda Guerra Mundial, aí nasce o período da Guerra Fria, aquela briga política, militar, ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Em 1990 a União Soviética ela se desfaz, ela quebra, economicamente falando, volta a desmembrar os países, e aí o vencedor dessa Guerra Fria, pelo menos nesse aspecto, digamos assim, econômico, que são os Estados Unidos, eles vão passar a dominar o mercado com a globalização. Nesse período surge a internet. E a internet ela vai adaptar o nosso mundo ao que nós vemos hoje, que é um mundo interligado nas conexões da web. Dentro desse cenário, eu tenho antes uma venda focada apenas no produto, depois eu tenho uma venda voltada para apenas, digamos, reter esse consumidor, mas nada mais do que isso, e depois agora eu tenho um mercado voltado para não só reter você, consumidor, mas para satisfazer e fidelizar você, consumidor. Né? Se eu retenho o consumidor, ele pode comprar de mim, mas dependendo do que ele quer, ele vai comprar de outro. Se a minha gestão, a minha administração de uma organização lucrativa é voltada para valores, é voltada para satisfazer o meu consumidor, eu vou fidelizar ele aos meus produtos, à minha marca, aos meus serviços. Veja como as coisas estão interligadas, tá? E volto a frisar, isso aqui é uma visão breve da história da administração. Se a gente fosse falar apenas da história da administração, eu ia gastar um curso da ETEC inteiro, ok? Para finalizar, uma frase do Peter Drucker. Peter Drucker é um dos autores que nós veremos porque ele vai criar uma escola, uma teoria de escola, uma teoria administrativa nos anos 60. Então, nós lá na frente vamos estudá-lo. A frase dele é a seguinte: não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Por que eu coloquei essa frase? Você vê aqui o tempo todo, desde as caravelas até os aplicativos, a administração ela vai se moldando às novidades da sociedade, às novidades tecnológicas, às novidades de ação, de lei, de sindicatos, de industrialização, de comércio e assim por diante. Então, nós podemos criá-lo no sentido de que o futuro do mundo administrativo tem muito a ver com a moldagem que as empresas, os gestores dão para o cenário em que elas estão trabalhando, certo? Nós, na próxima videoaula, vamos começar a falar dos autores, né? Essa videoaula eu separei ela para dar um breve histórico realmente de como as coisas eram e como as coisas passaram a ser, certo?
E a partir da próxima videoaula, nós vamos passar então a entrar nos autores, que o primeiro que nós veremos é um cara chamado Frederick Taylor, que ele começa a fazer seus estudos justamente a partir dali do finalzinho da Revolução Industrial, certo? Não podemos prever o futuro, mas podemos criá-lo. Obrigado para você que já me acompanhou e até a nossa próxima videoaula, ok? Nos vemos no Teams. Obrigado e tchau!